Olá, aluno. Seja bem-vindo à segunda aula de clarinete. E hoje vamos falar sobre os cuidados com o clarinete. Para você ter um instrumento em perfeitas condições, é necessário, antes de tudo, tratá-lo bem. Alguns cuidados são essenciais para que a clarineta tenha uma vida útil e longa. Bastante apenas alguns cuidados bem simples. Vou te passar alguns cuidados e procedimentos que serão úteis para você manter a clarineta com uma boa aparência e um bom funcionamento. Primeiro, o estojo, onde o estojo serve somente para guardar o clarinete, mas também serve para protegê-lo, não só para guardar, mas para proteger de pancada ou coisa do tipo. Existe também uma espécie de bolsa que serve para transportá-lo. Você pode usar o estojo ou usar a bolsa. Para quem pega ônibus, né? O estojo é bem prático, mas a bolsa ela também você pode colocar tiracolo, também ela ajuda e oferece uma proteção para o instrumento. Ok? Para você secar o clarinete, após terminar de tocar o instrumento, você deve sempre secar as suas partes, porque armazena muita saliva. Para isso, retire a boquilha, a palheta da boquilha e enxugue-os bem. No caso da palheta, que é essa aqui, basta passar um pano, uma flanela, apertando levemente, né, para tirar o excesso de saliva, de umidade. O ideal seria colocá-lo em uma folha de papel vegetal dentro de um livro. Né? A pressão faz a umidade ser transferida para a folha, mas não é o que a gente geralmente faz. A gente só geralmente passa a flanela e guarda ela, mesmo assim ela se mantém muito bem. Agora, o restante você pode usar uma escovinha para você tirar, né? Tem escova especial para você secar em todos esses cantos, né? E você consegue encontrar isso em lojas de instrumento musical, mas não é obrigatório. Você pode usar a flanelinha mesmo, pode usar cotonete para você limpar. Mas se você não tem esse tipo de escova, faça algum pedaço de barbante, né? Um pezinho, pode ser um parafuso, uma porca, um pano macio de preferência. Então, que não solte fiapo, recomenda-se aquele pano que usa em fraldas, né? Aquela flanela lá amarela. Prenda o peso numa extremidade e com o pano na outra, recomenda-se que você cubra o peso com uma fita para não riscar, né? Você coloca ele aqui por dentro, pezinho, passa pela campana do clarinete, por exemplo, aqui, puxa pelo outro lado, ele vai secando. E assim também nas outras partes. E pode ser feito também com a boquilha e com as outras partes do instrumento, certo? Após o uso, o mais indicado é passar uma flanela com pano macio em toda a superfície do clarinete, passando pelas chaves, pelos anéis e os espaços entre eles. Esse clarinete, por exemplo, tem mais de 15 anos, mas você pode olhar pelo uso, pelo cuidado, que as chaves dele estão em perfeitas condições. Nunca foi feita uma reforma assim de chave, porque é uma marca boa e sempre foi muito bem cuidado, certo? Isso você sempre limpar ele após o uso, você evita que gere uma crosta de oxidação nas chaves e nos anéis. Você precisa cuidar bem do instrumento. A palheta, ela é a alma do instrumento. Cada tipo de boquilha exige uma palheta adequada, e essa combinação é extremamente delicada. De nada adianta você ter um instrumento, uma boquilha excelente, se a palheta não corresponder. As palhetas são feitas de uma cana especial, existindo em várias numerações, determinando o padrão de dureza na região que fará o contato com os lábios do clarinetista. A grosso modo, uma boquilha mais fechada, ela aceita uma palheta mais dura e vice-versa. Como assim uma boquilha mais fechada? O ângulo de fechamento da boquilha é esse aqui. Então ele tem um ângulo. Boquilhas, se você olhar bem na pontinha dela aqui, tem 1 grau, tem uma inclinação. Isso aqui é uma boquilha mais fechada ou mais aberta. Quando você coloca
a palheta aqui. Se a boquilha for uma boquilha fechada, a palheta vai ficar bem próxima da ponta, aqui, quase encostada. Se ela é uma boquilha mais aberta, a palheta vai ficar mais ou menos assim, ó. Um exemplo exagerado, tá? Então, por quê? Porque a boquilha é mais aberta. Então, quanto mais aberta for a boquilha, o ângulo dela for maior, você precisa de uma palheta mais leve, para que ela precisa fazer isso aqui. A palheta precisa movimentar para o som poder sair. Agora, se a boquilha for uma boquilha muito fechada, né, então o ângulo dela é mais fechado, aí você pode usar uma palheta um pouco mais pesada. Tá? E aí, quando você aperta a palheta aqui, ó, com o seu lábio, ele vai fazer isso, como se fosse uma mola. Vou colocar aqui na frente do preto. Tem um espaço entre ela, então quando você coloca na boca, ela faz isso aqui. Então, quanto mais aberta, né, for a boquilha, esse ângulo aqui for mais aberto, você precisa de uma palheta mais leve, porque daí a palheta vai movimentar mais. Se o ângulo for muito fechado, um ângulo bem pequeno, então você pode usar uma palheta mais pesada, certo? Mas isso não é uma regra. As palhetas começa geralmente no padrão com a numeração 1,5, que essa aqui é a mais leve, e depois ela vai aumentando. Essa aqui já é a palheta número 2. Então essa é 1,5 e essa é a número 2. E vai aumentando gradativamente. Conforme você vai pegando mais embocadura, vai pegando mais resistência, você vai pegando uma palheta mais pesada. Porque senão a palheta muito leve, ela começa a ficar estridente muito rápido. O som fica estridente. Então é melhor você pegar uma palheta um pouco mais pesada, que daí ela fica mais resistente, você toca por muito mais tempo sem ela ficar encharcada ou ficar muito leve e o som muito estridente. Então o som tem que se manter encorpado e aveludado. As palhetas são muito sensíveis à umidade, pelo fato de elas serem de madeira, né? Então, para quem está começando na música, a tocar clarineta, o ideal é que tenha várias palhetas, porque você vai trocando ela, você vai fazendo um rodízio, toca um dia com uma, outro dia com a outra, outro dia com a outra, e vai fazendo um rodízio, porque se uma delas estragar ou quebrar, você tem várias outras que estão em ponto de uso, você não precisa pegar uma palheta nova toda vez. Então, quem tem sempre uma palheta só, é difícil, porque ela, no começo ela tem uma resistência maior, então ela é um pouco mais pesada, conforme vai tocando, ela vai ficando mais macia, só que quando ela está, de repente ela está muito macia, e você vai ter que trocar, você vai pegar uma outra palheta pesada novamente, e vai ter que fazer todo o processo de novo. Se você tem várias, você consegue deixar todas elas num nível ideal para tocar, e você vai ter palheta por muito tempo. Sempre que você for colocar a palheta na boquilha, antes de você colocar, o que você faz? Você coloca a abraçadeira. Isso aqui chama abraçadeira. Existem vários tipos de abraçadeira. Essa é uma abraçadeira de couro. Ela tem um metal nela aqui, é o modelo dela, tem um metal aqui dentro. Ela dá um contato melhor, mas existem outras boquilhas também, que eu não vou, outros tipos de abraçadeira para boquilha, que depende do músico. Isso aí você vai pegando com o tempo, certo? Então, você coloca a palheta sempre do lado mais grosso, porque se você for colocar por baixo aqui, por exemplo, do lado mais fino, você pode quebrar. Essa ponta ela é muito fina, é muito sensível. Então você sempre coloca do lado mais grosso, de cima para baixo. De cima para baixo. Vai puxando com o dedão aqui, ó, suavemente, até chegar numa posição alinhado no final da boquilha. Aí você solta aqui a abraçadeira, posiciona ela e aperta novamente.
Apertou. Vai ficar mais ou menos assim. Olha a abertura. Fica muito aguda. Então você nunca coloca a ponta, sempre coloca a base, a parte mais grossa, certo? Sempre no sentido da base. Posicionou a paleta, você apertou e sempre proteja utilizando uma tampinha. Essa tampinha para proteger, para você não encostar em alguma coisa, porque se tiver sem a tampinha você encostar, a paleta ela é muito sensível e ela pode quebrar. Eu vou continuar na próxima aula a falar um pouco mais de paleta, tipos de paleta, mas para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui o vídeo número 2.